Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra para o teu coração. Encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Esse texto ele nos traz o relato de uma perda aparentemente irreparável. Uma mulher viúva está conduzindo seu filho para ser enterrado. É interessante porque a lógica, o natural, não é que os pais enterrem os filhos, mas que os filhos enterrem os pais. Há uma dor imensurável quando um filho enterra os pais, que sofre com a perda dos pais. Mas parece que a dor ela se torna ainda maior quando é os pais que enterram os filhos. E estamos diante de um texto em que a mãe viúva está conduzindo o corpo de seu filho para ser enterrado. E aquele filho morreu jovem. E é interessante isso porque morrer na juventude era considerado uma tragédia já naquela época. A morte, aquele corpo daquele jovem no caixão, não era apenas uma perda, não representava apenas uma perda, representava o futuro daquela mulher. A sua esperança havia acabado. Ela estava em meio à dor, aquela mulher enlutada, não esperava mais nada. E é interessante porque a única coisa que resta é conduzir o corpo a ser enterrado. E isso é interessante por quê? Porque parece que chega um momento em que alguém chega para ela e diz assim: olha, está na hora de enterrar o jovem, está na hora de conduzir o corpo para ser enterrado. E é interessante porque de Cafarnaum, onde Jesus estava, até Naim é aproximadamente 34 quilômetros. E o percurso não era feito de transporte como existe hoje. O percurso era feito a pé. Então levava muitas horas ou até mesmo o dia inteiro. E é interessante porque parece que aquela mulher, quando não tem mais esperança, que está conduzindo o corpo de seu filho para ser enterrado, Jesus chega perto da porta da cidade. Aquela mulher que estava com uma caravana chorando a perda, a caravana da morte. Quando ela sai para enterrar o corpo de seu filho, ela se depara com a caravana da vida, comandada por Jesus de Nazaré. Eu quero extrair 3 lições com essa história. A primeira lição está no versículo 11. A primeira lição é a seguinte: Jesus não vem antes, Jesus ele não veio antes, Jesus ele não veio depois, ele vem sempre no momento certo. Na nossa história, na nossa vida, o Deus ele não trabalha antes, ele não vem depois, ele vem sempre no momento certo, ele vem sempre na hora certa. A segunda lição que eu quero extrair desse texto está no versículo 14. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não chores. Eu não tenho coragem de falar para uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que ama. Eu não tenho coragem de dizer não chores. Por quê? Se você chegar em um velório e aquela pessoa está chorando, não chora não. É uma falta de respeito, é uma falta de consideração. E às vezes as multidões das palavras, em vez de confortar, faz piorar a situação. Mas Jesus disse para aquela mulher: não chores. Por que Jesus disse? Porque Jesus é o único que poderia mudar a situação dela. Ele é o único que poderia reverter a situação dela. A segunda lição que eu aprendo: o único que pode mudar a nossa situação, o único que pode reverter este quadro caótico é Jesus de Nazaré. Por isso, a nossa esperança não vem da esquerda, a nossa esperança não vem da direita,
A nossa esperança vem de cima, vem de Jesus de Nazaré, o único que pode mudar, reverter a nossa situação é Jesus de Nazaré. A nossa esperança, a nossa única esperança não está dos lados, não está embaixo, ela vem de cima, é Jesus de Nazaré. A terceira e última lição que eu aprendo com esse texto. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai tocar no caixão e os que levavam pararam. E Jesus dá uma ordem: jovem, te digo, levanta-te. Olha que coisa interessante. Muitos pensam que o que ressuscita, o que levanta aquele jovem é o toque de Jesus. E eu não tenho dúvida do que o toque de Jesus tem este poder. Mas nesse texto, não foi o toque que levantou aquele homem, foi a palavra. Jovem, te digo, levanta-te. A terceira lição que eu quero extrair é que em momento de crise, só a palavra pode levantar o homem. Só a palavra de Deus pode ressuscitar aquilo que morreu. Pode causar alívio à dor. É a palavra de Deus. Primeira lição, ele vem sempre no momento certo. Segunda lição, só ele pode mudar a nossa situação. E terceira lição, em tempos de crise, só a palavra de Deus pode levantar, ressuscitar aquilo que um dia morreu. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.